Você já se perguntou o que te impede de alcançar seu verdadeiro potencial? Quantas vezes você desistiu de um sonho porque achou que não era possível? É hora de mudar isso. Você está pronto para transformar sua vida e superar os desafios que parecem impossíveis? Neste canal, você encontra motivação para crescer, o poder para mudar e as ferramentas para alcançar seus maiores sonhos. Aqui, acreditamos que a verdadeira mudança começa dentro de você. Com uma mentalidade de crescimento e a determinação de quem nunca desiste, o impossível se torna uma oportunidade. Este é o lugar para quem quer mais do que inspiração, para quem busca estratégias práticas, dicas reais e histórias reais de superação que mostram que é possível ir além. Se você quer entender os hábitos dos vencedores, desenvolver uma mentalidade de sucesso e transformar o seu potencial em conquistas reais, você está no lugar certo. Em cada vídeo, trazemos ideias que mudam perspectivas, atitudes que trazem resultados e lições de vida que foram provadas pelo tempo. Este é o seu espaço totalmente gratuito para evoluir, passo a passo, em cada vídeo. Com vídeos motivacionais para o seu dia a dia, vídeos de superação, vídeos de crescimento financeiro, vídeos de mentalidade de sucesso, vídeos para crescimento pessoal. Todos os vídeos que criamos são para ajudar e incentivar as pessoas todos os dias. Empreender, prosperar e vencer. Não importa onde você esteja hoje, o sucesso é uma jornada de cada um, e nós estamos aqui para caminhar ao seu lado. Acreditamos no poder da ação. Porque não basta sonhar, é preciso agir. E cada passo que você dá em direção aos seus objetivos conta. A transformação começa agora, e ela começa com você. Se você está pronto para crescer, vencer e viver a vida de prosperidade que merece, você está no lugar certo. Então, inscreva-se no canal agora e comece a sua jornada de transformação. O futuro que você deseja está a apenas um passo. Vamos juntos conquistar. Inscreva-se e ative as notificações. Aqui, o caminho para o sucesso começa hoje. E aí, personas, como estamos? Começando mais um episódio do Projeto Vencedores. Projeto Vencedores é um projeto do núcleo Respeita a Minha História, consagrado já, um projeto que já está rodando o Brasil todo. Mais de 170 personalidades já deixaram suas histórias eternizadas no Respeita a Minha História. E hoje nasce mais um projeto desse núcleo, Vencedores. O que é o Vencedores? Todos os empreendedores vivenciaram dores, vivenciaram dificuldades. E com certeza você que está em algum lugar aí assistindo esse episódio, você com certeza deve estar vivenciando agora, nesse exato momento, o mesmo que esse empresário que você segue no Instagram e vê a vida dele maravilhosa. Você está vivendo as dores que um dia esse empresário também vivenciou e você nem sabe que ele vivenciou. Você nem sonha as dificuldades que esse empreendedor passou para chegar onde ele está. Então, através da vida desses empresários que estão participando do Projeto Vencedores, você consegue ter um norte, ter um olhar de caramba, é possível, desistir não é uma opção. Eu vou conseguir também. Se ele, se ela chegou, eu também consigo, eu também vou chegar. É isso. E hoje eu tenho um orgulho, um prazer de trazer aqui Paty Boschetti, especialista em imagem pessoal. O que é imagem pessoal? Como funciona, qual é a importância da imagem pessoal na vida do empresário, na vida do ser humano, enfim. A Paty vai falar tudo sobre com a gente a partir de agora. Paty, bem-vinda ao Projeto Vencedores. Boa tarde, é um prazer estar aqui, Emerson. Paty, eu comecei falando que muita gente não sabe a importância de cuidar da sua imagem. Vamos começar nesse caminho? Qual é a importância de cuidar da imagem? Vários aspectos estão incluídos nesse pacote, mas o principal dele é que nós somos seres 100% visuais. Então, tudo que a gente enxerga faz uma conexão com a gente, começando pela nossa própria autoimagem. Então, a partir do momento que você se olha refletido no espelho e você não gosta do que você vê, você desencadeia uma série de emoções e de hábitos e de, como é que eu posso te dizer, comportamentos. Então, por exemplo, a cadeia da imagem pode ser positiva ou negativa.
Você se olhou no espelho e você não gostou do que você viu, você achou um defeito, achou um problema. Tudo que a gente foca, a gente expande, então aquilo começa a aumentar. E você vai se olhando e não gostando do que você tá vendo, você pensa mal a seu respeito, você se sente mal a seu respeito e você se comporta mal. Então você não entrega nem para si, nem para quem tá ao seu redor o que você mais 100% de você, seja família, profissional, de uma maneira em geral. As pessoas nos leem pela nossa imagem. Já é cientificamente comprovado em vários lugares diferentes, várias instituições de peso, que 93%, em 100% da nossa presença, 93% vem da comunicação não verbal. Ou seja, 70% sendo da nossa imagem pessoal e o restante vem de alguns elementos como cor, gesto, odor. Esse é o montante. Aquilo que a gente comunica, na verdade, verbalmente, é 7%. Então, assim, não adianta você dominar alguma coisa se a sua imagem não conecta com o seu público. E antes de mais nada, ela precisa conectar com você, para te dar segurança, para te dar tranquilidade, para se movimentar durante o dia, para se apresentar para as pessoas de forma coerente. Que as pessoas possam, de fato, fazer um laço com você e comprar a sua ideia, comprar o seu produto, o seu serviço, entender a importância e que você, de fato, é capaz de solucionar a dor que ele apresenta. Perfeito. Explicação perfeita. Porém, Paty, você sempre olhou no espelho e gostou do que você viu em você? Não. Esse é um dos motivos pelo qual eu tô aqui. Hoje sou Exatamente. consultora de imagem, justamente porque veio de uma dor que foi sanada por esse processo. Eu sou jornalista e educadora física. E quando eu me casei, um sonho que eu sempre tive foi ser mãe. Então, quando eu me casei com meu marido, a gente conversou, já estava me preparando para engravidar. Não foi um processo fácil, talvez pela ansiedade, não tinha nenhum problema clínico, mas não consegui engravidar. Então a gente foi se preparando, física e psicologicamente, financeiramente, enquanto o processo acontecia. E eu falei assim para ele: você se importa que eu pare de trabalhar por um período mais longo que a licença maternidade, para poder ficar com o neném? Ele falou: de jeito nenhum. Você gostaria de parar de trabalhar? Eu falei: eu gostaria. Então, naquele momento, eu fiz uma escolha, da qual eu não me arrependo, e eu parei. Só que existe na gente, às vezes, se concentrar demais em uma coisa e esquecer que várias outras coisas fazem parte da gente. Sim. E eu me coloquei naquele universo de mãe, dona de casa, de tal forma que eu me perdi de mim. E aí veio o Pedro, aí veio a Alice, aí veio a Elisa, e aí aquele tornado estava formado. E a gente dividiu a família assim. Era ele da porta para fora e eu da porta para dentro. Quando as crianças já estavam um pouquinho maiores, 2017 mais ou menos, eu comecei a perceber que eu estava num azedume, eu estava num comportamento hostil e que as pessoas estavam se afastando de mim. Meu casamento estava estranho, meu marido estava se afastando, até meus pais, meus irmãos estavam se afastando. Eu falei: o que está acontecendo? E aí a gente vai atrás daquela questão do autoconhecimento, né? Comecei a cavar o buraquinho do autoconhecimento, as dores começam a vir, as dificuldades começam a aparecer, e tudo muito difícil, tudo muito complicado, tentando mudar uma série de comportamentos que eu tive a vida inteira, que eu vi num universo de pessoas que tinham aquele mesmo comportamento, então é mais difícil a gente abrir o olhar, né? E totalmente desgostosa comigo. Mas até então eu não tinha percebido. Eu queria entender por que eu me comportava daquela forma. E aí, nessa viagem de autoconhecimento, eu comecei a entender que, na verdade, eu já não sabia mais quem eu era. Eu tinha entrado num universo e tinha deixado a Paty de lado. Eu era a mãe do Pedro, da Alice, da Elisa, a esposa do Dr. Vinícius, a filha do Pércio. E quem era a Paty, na verdade? Ah, é uma guerreira que lida com 3 crianças o dia inteiro, dá conta da casa. Mas quem eu sou além disso? Tem aquela questão do propósito de viver para o mundo, entregar para o mundo, né? E a sua essência? Exatamente. Porque eu comecei a perceber e falei assim: não, tudo bem, eu entrego muito para os meus filhos, para minha família. Mas eu vim para mais do que isso. Não deve ser só isso, né? E aquela dor de entender. Bom, a gente vai indo, vai indo, vai indo, vai indo. Aí eu comecei a dizer: pelo amor de Deus, não tem nada mais fácil? Senhor, não tem nada mais fácil para a gente tentar entender esse processo de uma maneira mais leve? E aí eu abri um brechó. Desse brechó, apareceu a oportunidade de um evento
de um bazar. E eu fui. A primeira cliente que entrou foi direto pro brechó. Levou 4 peças para casa. E aí ela me liga depois e fala assim, ai, Paty, as peças são lindas, mas eu não me entendi exatamente com elas. Eu dei umas dicas intuitivas. Fique claro, eu nunca fui da moda, tá? Eu sempre gostei de me arrumar, mas nunca me conectei com o universo de moda, tendência, essas coisas. Eu dei umas dicas intuitivas, que às vezes eu até não sei de onde vieram. Aí ela achou super bacana e me convidou para ir até a casa dela, ajudá-la com as peças do guarda-roupa, dar umas ideias diferentes para ela aproveitar, que ela estava numa fase de mudança, não queria comprar roupa, mas ela tinha bastante coisa. Eu falei, claro, eu fui. Foi extremamente divertido, foi leve, ela ficou feliz da vida. A gente destrinchou um monte de coisas. Mas eu não sabia a menor ideia do que eu tinha feito, não fazia ideia do que eu tinha feito. Aí eu comecei a tentar entender porque eu curti tanto. Foi tão legal pra mim ver a felicidade dela, né? Ela tirava foto, me mandava. Aquilo deu um up, né? Ele deu um up em mim. Eu falei, gente, isso é bem bacana. Bom, fui atrás. Aí uma conhecida falou, eu acho que é consultoria de imagem. Eu falei, imagina, consultoria de imagem não é pra pessoa normal, né? É pra gente do alto escalão. Ela falou, não, dá uma pesquisada. Aí eu fui pesquisar realmente. É o que a gente chama de revitalização de guarda-roupa. Eu falei, nossa, que bacana. Comecei a pesquisar, o santo o anjo do algoritmo começa a chafurdar a gente naquele assunto, né? Um belo dia eu tava passando roupa injuriada. Aí entrou um, eu falei assim, eu vou aplicar isso daqui, quero ver o que vai acontecer. Apliquei, a mentora me ligou. Eu falei, nossa. Bom, ela começou a me ligar, eu falei assim, oi, tudo bem e tal. Eu achei interessante, mas eu não tenho exatamente ideia do que seja. Ela falou o preço do curso, os cursos são muito caros. E eu falei, olha, mas eu sou dona de casa, mãe, eu não tenho como, né, fazer uma compra dessa no cartão, até porque o cartão não é meu, é da família. Aí ela fez um acordo comigo. Quem estiver me ouvindo que é mãe dona de casa sabe que um caixa 2 sempre rola, né? Eu consegui fazer um caixa 2 e fiz o curso. A menina que era minha dupla estava com muito problema familiar. Ela estava com um filho bebê e o mais velho era autista. Então ela não... Porque a ideia era que nós trocássemos serviços para a gente ir aplicando a prática. Sim. Ela não conseguia. Eu falei, relaxa, eu faço a tua parte e faço a minha parte. Melhor para mim, que eu vou treinando e a gente vai conversando em algum momento. E aquilo foi transformando ela de um jeito, ao mesmo tempo que foi me transformando, a ponto das pessoas notarem o meu comportamento. Do meu marido mudar de comportamento comigo, dos meus filhos mudarem. Por quê? Porque eu recuperei, não, eu não recuperei alguma coisa que eu tinha porque eu não tinha. Eu descobri que eu não tinha autoestima. Eu tinha uma baixa autoestima já de base e que foi agravada com essa questão da família, né? De simplesmente me desligar da minha essência. E aí, não era mais sobre o que eu queria ou o que eu gostava, era sobre o que os outros gostavam, os outros queriam. E aí a gente chega num... Até hoje as mulheres ainda têm um pouco é complicado para a mulher lidar com esse assunto. Porque eu brinco com as minhas clientes, eu falo que nasce um gameta X, nasce uma culpada. A hora que esse gameta X reproduz, ela vira culpada ao quadrado. E a gente para de se protagonizar, porque a gente acha que é egoísmo. Quando, na verdade, é um protagonismo, não é o ego. Você precisa se colocar à frente das coisas. Você precisa ser a primeira da fila do seu pão. Porque se você não estiver bem para você, você não vai estar bem para ninguém. E aí a gente vive frustrada na perspectiva, na expectativa de esperar que as pessoas nos validem. Que as pessoas nos deem valor, que as pessoas não vão dar, porque nem a gente dá. Então elas não conseguem enxergar isso na gente. A nossa imagem transparece isso de maneira muito clara. Né? Vou até ser redundante, transparece de maneira transparente. Porque não é só a imagem também, é o comportamento que vem da imagem. Então, assim, eu tenho várias clientes que elas chegam para mim e dizem assim, eu não consigo me olhar no espelho. E eu olho para ela, fisicamente, não tem nada que a impeça de olhar no espelho. Mas é que aquele olhar no espelho, aquela imagem, traz uma série de contextos. Então, negativos. E aquilo mostra o quanto você não se valoriza, o quanto você não cuida de você, o quanto você se deixa de lado. Falta do amor próprio. Exatamente. E aquilo dói demais. E eu digo que a cadeia da autoimagem, a autoimagem é o primeiro momento de todos os outros autos. Então vem a autoimagem, aí vem a autoestima, aí vem o autoconceito, aí vem a autovalorização, aí vem o amor próprio. Então,
uma coisa puxa a outra. Se você linkada. perde a primeira, é que nem circuito em série. Queimou a primeira lâmpada, o resto não funciona, não tem o que fazer. E isso reflete no nosso comportamento, reflete na nossa vida. E aí eu costumo falar, inclusive para minhas amigas psicólogas, eu falo assim, gente, a melhor terapia é a consultoria de imagem. Porque assim, cutuca, mas faz um agrado. Cutuca, mas faz um agrado. Porque ao mesmo tempo, quando você começa a ver a mudança de forma concreta e tangente, você começa a colocar aquilo para dentro. Você começa a se tornar intrínseco. Então você começa a vivenciar. Porque você tá vendo. É diferente de você fazer só a terapia, que é fundamental para qualquer pessoa no universo hoje. Mas assim, você olha pra você, você continua a mesma. Então parece que não tá fazendo efeito, parece que não. Você precisa se isolar do espelho, por exemplo. Só que isso não é viver plenamente. Você precisa. E o que eu mais tento trazer pra elas é entender que elas não precisam ter um nariz arrebitado, um peito duro no lugar, uma barriga trincada. Não, tem que entender a sua história, você tem que entender a sua ancestralidade, tem que entender a sua carga genética. Então, às vezes, elas começam com o braço gordo. Eu falo assim, olha a proporção do seu corpo. Você acha que se você tivesse um braço fino, faria sentido? Aí você ia ter um problema porque o braço era fino, era desproporcional com o seu corpo. Ah, mas ele tá gordo. Ok, você tá fazendo alguma coisa pra ajudar? Então não adianta ficar escondendo e sofrendo com isso. Aí entra a questão de se olhar e perceber o que ela precisa pra desabrochar. Caramba, eu preciso cuidar da minha saúde, eu preciso ir pra academia. Porque aí eu cuido da minha saúde e resolvo a questão do braço. Ela chega um abdômen e a outra parte, né? Sim. Ai, porque a minha barriga. Eu falei assim, você teve filhos? Aí eu tive. Quantos? 2? 1, que seja. Bacana. E aonde eles estavam enquanto você estava gestando? Minha barriga. Sua barriga. Olha o que a sua barriga carregou. E agora me conta, depois que eles nasceram, você fez alguma coisa pela sua barriga? Que te entregou o maior presente da sua vida? Não. Então para de reclamar da coitada da barriga. A gente vai resolver. Com roupa, linhas, formas, o estilo, a gente consegue, né? A análise de biotipo, por exemplo, ela tem esse objetivo, de eu entender como é que ela lida com o corpo dela e trazer soluções para realçar o que ela gosta, porque ela muda o foco e aí aquilo deixa de ser um problema. Sim. Mas assim, a questão maior é que elas se conscientizem, elas e eles, né? Os homens também têm os problemas deles de Sim. autoestima, é que a mulher é um ser um pouquinho mais complexo nesse sentido. Mas que elas e eles entendam que existem alguns comportamentos que precisam ser adquiridos para que aquilo comece a andar, comece a fazer sentido. Perfeito. Então, a Perfeito. questão é... Paty, ouvindo você falar, eu consegui enxergar que você teve o seu up, sim, o seu encontro consigo mesma, mas principalmente por conta de outras pessoas. Se não fossem essas outras pessoas terem passado pela sua vida, talvez você não estaria aqui Não. agora. Então essas pessoas, elas realmente foram muito importantes. Então, a gente pode dizer que é uma necessidade muito importante ter pessoas no nosso caminho. Sem dúvida. Eu sou movida a pessoas. Eu preciso ter gente perto de mim o tempo todo. Eu sou uma pessoa, meu marido brinca, que se deixar eu falo com o poste, com a sombra, porque eu preciso me comunicar. E eu gosto muito de ajudar as pessoas, de dividir a minha experiência com elas. E uma das pessoas mais importantes da minha vida e cruciais para que eu estivesse aqui hoje é meu marido. Porque o contexto que a gente é criado, o nosso contexto familiar, traz muito dos nossos comportamentos. E ele me abriu os olhos e os horizontes para olhar que existiam outros contextos e coisas que seriam interessantes que eu visse por outro ângulo para mudar o comportamento, porque não agregava, né, ao potencial que eu tinha, à vontade que eu tinha, as coisas acontecerem. Então, na verdade, a história toda começa justamente por isso, por esses comportamentos. E daí a gente desenvolveu todo o restante. Sim. Então, assim, as pessoas são cruciais na vida da gente. Ninguém vive sozinho.
E além de tudo isso, eu falo muito para os meus clientes que você precisa curtir a sua própria presença, né? Você Sim, precisa curtir sim. sua própria companhia. Mas assim, é curioso que ontem a minha filha de 15 anos ainda falou assim pra mim: Mãe, sabe qual é o meu maior medo na vida? É viver sozinha. Falei, filha, você só vai viver sozinha se você escolher viver sozinha. Porque se você se você escolher conviver com as pessoas, você vai ter sempre experiência, sempre o aprendizado. A cada cliente que eu atendo, a cada pessoa que passa por mim, seja no banco, no supercentro, onde eu estava agora com os meus filhos, ah, no salão, porque a minha sala fica num salão de beleza, então eu converso muito com as clientes. Sempre tem uma história que agrega de alguma forma. E se a gente ainda tem aquela escuta empática de você de fato se colocar a escutar aquela pessoa, você vai absorver muita coisa de cada um. Ontem eu tive uma reunião com uma cliente que durou 3 horas. Mas eu cheguei com a minha cabeça tão cheia de coisa e com o coração tão repleto de tanta coisa. Ela agradecida e eu falei para ela: você também não tem noção do quanto você agregou para mim. Do quanto você trouxe com a sua história. De resiliência, de ressignificação, de altruísmo. Então, assim, as pessoas são poços de experiência. Sim. Tanto para você entender que aquilo você não deve fazer, como para você entender que aquilo pode ser feito e que você Exatamente. alcança. Então, assim, eu sou uma pessoa suspeitíssima para falar de não conviver ou não trocar, porque eu sou movida a pessoas. Muito bom. Como é o nome do marido? Marcos Vinícius. Marcos Vinícius. Todas as vezes que você fala do Marcos Vinícius, seu olhar brilha porque tem sentimento, porque tem amor, porque você vai lá atrás na história, você na sua mente vem flashes de coisas que só você vivenciou com o Marcos. Esse episódio é o seu episódio onde você venceu as suas dores graças aos seus apoiadores, ou seja, eles apoiaram as suas dores Sim, também. exatamente. Então, deixa uma mensagem eternizada para o Marcos nesse exato momento. Nossa Senhora. Meu amor, eu já cansei de falar isso pra você e vou falar de novo aqui ao vivo e em cores. Você é meu porto seguro, você quem me impulsionou, teve paciência para lidar com as diferenças. Você brinca e fala que, na verdade, casamento e amor não são os opostos que se atraem, são os dispostos. E você teve disposição para me ajudar a superar tudo isso e chegar onde eu cheguei. Ainda falta bastante, mas o fato de saber que você está do meu lado, que você está perto, me dá ânimo a cada dia mais. Então, só tenho a agradecer por todo o amor, paciência, resiliência que você teve comigo nesses 23 anos. Eu te amo. É muito bom. É muito bom ver esse amor, essa parceria, essa cumplicidade. Vivemos num mundo caótico de egos, de status, de um quer ser melhor que o outro, mesmo quando não é nem o ofício da pessoa, só Exato, pelo bel prazer de. Eu costumo falar que o invejoso ele não quer o que você tem, ele não quer que você tenha. exato. Então, ver esse sentimento de reconhecimento, de gratidão, é muito louco. É muito louco, é muito bom, porque em algum lugar tem, nesse exato momento, milhares de pessoas vão assistir esse episódio e vão ver em você algo que elas não estão vivenciando. Elas estão deixando de lado amar quem ama, valorizar quem valoriza. Porque a gente tem uma vida tão corrida, a gente tem uma vida tão de praticidade, vamos, 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 em busca, né, dos resultados, que a gente esquece de só falar eu te amo, ou só agradecer, obrigado. Obrigado pelo quê? Só por você estar na minha vida. Só por você existir.
E só vou completar o que você está falando, se você me permite. A situação sine qua non para que tudo isso começasse foi um dia que ele chegou do trabalho, ele passou que nem um furacão pela cozinha, atravessou a sala e foi sentar na nossa área externa. E eu fui atrás dele, e eu me ajoelhei na frente dele, coloquei as mãos na perna dele e falei assim: o que aconteceu? Ele falou: eu não aguento mais. Mas assim, eu quero que vocês entendam o momento do não aguento mais. Como eu era uma pessoa sem autoestima, eu era uma pessoa carente e demandante. E eu personalizava todas as situações. Eu achava que tudo era culpa minha. Sim. Que ele estava se sentindo mal por minha culpa, que eu não fazia ele feliz, que eu não... E aquilo me deixava muito mais pesada. Aquele momento eu tive a sensação de que o chão ia se abrir e o mundo ia me engolir. E na verdade eu até queria sumir, porque eu me senti totalmente responsável e incapaz por gerir aquela pessoa que me geria. E aí eu falei assim, isso não pode mais ficar assim. Eu falei, mas você tá cansado do quê? Eu não tenho parceria. Eu falava assim, caramba, como é que ele não tem parceria se eu tô em casa o tempo todo fazendo as coisas e tal? Então aí é sobre a empatia de olhar o outro, de olhar a situação do outro, entender a situação de uma forma em geral. Naquele momento eu comprei a ideia de que não existia parceria financeira e que ele me respeitaria a partir do momento que eu ganhasse dinheiro. Aí eu passei por um momento que eu entendi que a questão não era essa, mas tudo isso começou com essa sensação ruim que eu tive de não ser o suficiente para aquela pessoa que para mim era tão suficiente. E eu falei assim, mas como ele é... como ele é egoísta? Como ele é egoísta, mas eu falei, será que eu tô certa? Então foi um momento de dúvida. E a experiência de várias outras pessoas que passavam pelo meu caminho, porque eu já estava com uma escuta diferente, que foram me ajudando a construir aquela visão de, peraí, não, acho que não é bem assim. Vamos olhar devagar, vamos olhar por outro ângulo, vamos entender o que está acontecendo. A gente estava até aquele momento, a gente estava numa fase de disputa. Quem trabalhava mais e quem estava mais cansado. Que é justamente o que você falou. A gente fica na massa, né? A gente vai no automático, no embalo. E aí você não percebe que você entrou, o seu relacionamento virou uma zona de guerra, de disputa, de cabo de guerra. Não tem relacionamento que funcione assim, dessa forma. Por que tantos relacionamentos terminaram na pandemia? Foi o momento em que as pessoas tiveram que ficar juntas. As pessoas não sabem mais ficar juntas. Por quê? Por egoísmo, por falta de respeito. Então, o fato de você ter pessoas ao seu redor, de você compartilhar com outras pessoas, te permite a ter um olhar diferenciado para as situações e entender, aprender a pesar as questões. Então, eu digo que eu sou muito, muito grata, eu sou uma pessoa extremamente privilegiada pelo meu trabalho. Eu só conheço pessoas incríveis, só chegam a mim histórias incríveis que só me enriquecem. Sim. Minha história de vida. E que eu consigo, através do meu trabalho, o fato de ter vontade de entregar e fazer daquela pessoa melhor, eu consigo de fato entregar para ela alguma coisa que faltava, que é tão importante, que é o amor próprio, que é o alto valor. Então, eu tenho histórias extremamente legais de clientes e que, óbvio, não é responsabilidade minha. Eu fui só o toquezinho. Ela teve vontade, ela teve iniciativa de chegar até mim, ela teve iniciativa de encarar o processo. O processo não é fácil. É um processo muito de busca mesmo, de autoconhecimento, de aprofundamento em si. O meu processo não é um processo sobre vestir. O vestir é uma etapa, é a cereja do bolo, é uma ferramenta. O processo é sobre se despir e se entender. E encaixar as pecinhas no lugar certo. Entender o que está faltando e trazer. Não querer preencher buracos com algo que não faz sentido para a vida dela. Exatamente. Isso que você acabou de falar é muito importante, porque quando as pessoas falam sobre imagem, sobre contratar um profissional para esse profissional cuidar da minha imagem, automaticamente a pessoa está olhando para a questão realmente do vestir. E não, é outro rolê. O processo é muito maior do que... O vestir é só... a cereja do bolo. É isso. É muito importante isso que você falou. O vestir porque é a etapa da sua comunicação com o outro. é muito importante porque
eu acho que a maioria das pessoas que ainda não entenderam, porque assim, não ter o conhecimento, tudo bem, né? As pessoas, infelizmente, a gente não aprende na escola, a gente não aprende. Agora, até porque, por mais que seja uma profissão que já tem alguns anos, já vem Uhum, de muito uhum. tempo e tal, mas agora ela tem sim um holofote, né? As pessoas veem Sim, como algo importante, principalmente os empresários. Então, né, você pega um empresário que sobe para dar uma palestra com uma camisa como essa que eu estou usando e um outro com de terno, de blazer, outra comunicação. Então, é muito importante para aquela pessoa entender que o blazer, o terno, vai mostrar uma imagem, só que o mais difícil para você é fazer essa pessoa entender. É mais ou menos isso. isso. Até porque cada peça, formato de peça, tecido de peça, cor de peça, ele tem uma comunicação. E esses símbolos, eles precisam conversar. Mas, acima de tudo, conversar com você. Então, por exemplo, você, Emerson, é um cara mais natural, esportivo, tem um esquema mais despojado. Eu querer te engessar num terno muito rígido, você não sustenta, você não passa conforto. Então, as pessoas percebem que você está desconfortável, então você não vai passar credibilidade do mesmo jeito. Eu tenho que entender o que é prioridade para você. Então, a gente faz um checklist. Eu conheço a sua história, entendo que provavelmente vai te gatilhar alguma coisa, vai te trazer alguma coisa desagradável com relação ao seu olhar. E aí eu vou tentar entender quais são as suas prioridades. Como é que é o seu dia a dia, o seu modo de vida, o que faz sentido para você. Porque o seu vestir tem que casar com o que faz sentido para você. Então, isso me lembra que quando eu comecei, eu falava assim, gente, agora eu tenho que me vestir, eu tenho que ter cara de consultora de imagem. Aí depois de um tempo, eu me pego rindo disso, né? Eu falo assim, mas o que é cara de consultora de imagem? Qual é a cara da construção? Qual é a... Tem um, tem Entende? um... Então, não tem, não faz sentido. É a cara de quem comunica. É óbvio que por a gente trabalhar com imagem, nós somos muito mais cobradas nesse Sim, quesito. a E aí responsabilidade, né? você tem que seguir a risca. Óbvio que nem todo dia a gente está disposta a estar no 100%, mas, por exemplo, eu não consigo levantar e não lavar a cabeça e não secar o cabelo. Parece que meu dia não rende. E colocar uma roupa se eu for trabalhar em casa. Se eu acordar e ficar do jeito que eu tiver, esquece, não vai render. A coisa não vai acontecer. E muita gente ainda acredita que é possível fazer isso. E não é, porque o nosso organismo não entende que a gente mudou de momento, mudou de padrão. Então, assim, consultora de imagem não tem cara, cada uma tem a sua. Tem a consultora de imagem que é mais criativa, tem aquela que é mais sofisticada, tem a que é mais natural e cada uma se veste do seu jeito, até porque é justamente o teu perfil que vai atrair o teu público. Exatamente. Então, o mais importante nesse contexto todo é que a sua essência e as suas prioridades sejam preservadas. Porque senão você não sustenta. Então eu vou pegar, por exemplo, chegou para mim uma dentista, uma cirurgiã dentista, que trabalhava tanto com a questão da cirurgia dentária quanto com a estética. E aí ela lida com públicos diferentes. Então ela tem que projetar imagens diferentes. Uma coisa é saúde, outra coisa é estética. Quando ela faz cirurgia, ela precisa estar protegida. Ela precisa estar de propé. Então a primeira coisa que eu falei para ela, eu falei assim, ó, são incompatíveis, não dá para você fazer as duas coisas no mesmo dia. Você vai precisar dividir sua agenda. Ah, mas se o paciente quiser, a gente consegue. Eu já passei por isso, a gente tem medo às vezes de terminar a agenda, mas as pessoas se encaixam. Quando elas querem você, elas se encaixam. E ela tinha passado por um outro processo e a colega colocou ela de roupa alfaiataria e de salto agulha, escarpão. Ela comprou ideia. Como você contrata alguém para te ajudar, a pessoa te fala, você vai fazer o quê? Mesmo Você jeito que vai você for no acatar. dentista, o dentista fala pra você, precisa fazer isso, você vai Você fazer. vai acatar. E ela fez. Não durou 6 meses. Na verdade, não durou 3. Ela me procurou com 6. Ela falou, não tem como, eu não consigo. Eu falei, então, primeiro você tem que dividir sua agenda. Cirurgia em certos dias, estética em outros dias. Porque você tem que desmembrar a sua marca pessoal. Então, quando você for cirurgião dentista, você tem que estar confortável. Você tem que ter mobilidade de braço, você tem que estar toda coberta. Como é que eu vou te fazer uma trança, um negócio embutido, vou te colocar um salto alto? Você fica de pé.
Não tem como colocar um blazer. Como é que você vai fazer uma cirurgia dentária de blazer? Não dá. Mas em compensação, não dá para você receber um paciente de estética de scrub e crocs. Porque você cria laços com a pessoa de acordo com a tua imagem. Muito bom. Aquela história de que 3 segundos já diminuiu. 1 segundo. Chama efeito halo. Começou na década de 20, nas trincheiras da Primeira Guerra Mundial. Os oficiais de cabine escolhiam os oficiais de trincheira pela aparência. Porque se entendia naquela época que pessoas de boa aparência eram pessoas que tinham educação, porque vinham de famílias melhores. E aí eles foram aprofundando esse estudo comportamentalmente com relação ao vestir, a imagem e tal. Então, assim, já se sabe que com menos de 1 segundo, uma piscada de olho, mulher, então, é boa demais nisso. Você faz aquele scanner, que eu brinco que é o olhar de Tandera, e aí você já fala, ela é mal educada, ela é burra, ela é isso, ela é aquilo outro. Então, assim, você determina quem é. Sim, é justo? Não. Mas é fato. Sim. O cérebro faz conclusões sim. pela imagem. É muito simples a gente fazer uma conotação. Vamos fazer uma ligação simples. Se você vai no supermercado e você vai comprar uma lata de molho de tomate, você vai comprar amassada e desbotada ou você vai comprar bonitinha, redondinha? Sempre é bonitinha, redondinha. A gente está na prateleira. A gente precisa se destacar de uma certa forma. É óbvio que se você não tiver conteúdo, a coisa não vai andar. Mas se você tiver a imagem e o conteúdo, você sai mais rápido. É sobre isso. É sobre isso. Não tem muito pra onde fugir. Você falou uma coisa muito importante também, que é o que faz sentido para você. Eu acho que quando você vai em alguma cliente, vai ter uma reunião, eu acho que você tá desde 2017 que você começou? Quanto tempo você já tá? Comecei em 2019. 19. Então estamos aí com 6 anos indo para 7 praticamente. Eu acho que quando você faz esse questionamento para o cliente, o que faz sentido para você, eu acho que você pega todos eles, né? Já existe um estudo. Eu posso me enganar, mas se eu não me engano foi Harvard, foi alguma dessas instituições de peso grande, fez um estudo que mais de 90%, 95% da população mundial não sabe o que quer. Só sabe o que não quer. Só que é complicado. Como é que você vai dar uma referência para alguém? Você vai cortar o cabelo e falar assim, eu não quero isso. Tá bom, você não quer aquilo, mas ele pode fazer uma série de outras coisas que você também não quer. Você precisa ser assertivo em dizer o que você quer. E realmente, é uma etapa em que eu preciso de mais tempo, de um olhar um pouco mais, tipo, senta aqui. Muitas têm dificuldade de fazer sozinha em casa, a gente acaba fazendo junta, eu acabo explicando melhor. Então, às vezes acontece assim, ela fala assim, ai, sexy, sensual, não quero ser de jeito nenhum. Não sou essa mulher. Aí você pede foto de referência, aí ela traz couro justo, fenda, decote. Como não quer ser sensual? É tudo que você tá me mostrando aqui é sensual. Então, assim, você gosta de couro? Ok, então tem que ser um couro com uma outra modelagem. Você gosta de decote? Perfeito, mas tem que ser vão mudar a cor, vão mudar o tipo do decote, vão equilibrar em outro conceito. Então, assim, elas não conseguem nem entender, porque a gente é tão chafurdado por informação o tempo todo, que você não consegue olhar para você. Você se projeta. No que você se projeta, você se perde. E esse é um dos pontos da minha profissão. Pelo menos eu adoto isso. Eu preciso trazer ela para ela. Sim. Outra coisa importante é que, já falando de questões mais metafísicas, como meu marido fala, que eu adoro as questões metafísicas, um ponto muito sério da humanidade hoje é que a gente está ou no céu ou no inferno, né? A gente está no extremo. A gente precisa achar o caminho do meio. E as pessoas não conseguem achar o caminho do meio em absolutamente nada. Nem na carga de trabalho, nem no quanto ela entrega ou não entrega de amor, de afeto para as pessoas, nem para si próprio. Então eu tento trazê-las, porque é um exercício para mim também. Por isso que eu falo que esse trabalho é uma bênção. Porque eu me exercito junto com elas o tempo todo. Porque a gente precisa, né? A gente não sabe quanto tempo a gente ficou vivendo de outro jeito. Até a gente conseguir, de fato, automatizar o gesto, automatizar o que a gente faz, leva tempo. Sim. Precisa de suporte. Por isso eu fico com elas terminarem o processo, a gente continua junto, porque eu sei que elas precisam desse reforço. Senão você volta pro automático e perde tudo outra vez.
que é como se fosse 35 anos versus 1 ano ou 6 meses, 40 anos versus 1 ano, 6 meses. Então, sim, é Ou então uma complicado. pessoa que viveu. Eu tenho um cliente de até 60. Sim, Então, ela passou por 60 criou a anos, família, fez uma carreira, e aí ela se aposentou. E aí os filhos saíram de casa. E ela falou, quem sou eu? O que que eu tô fazendo aqui? Pra onde eu vou? Que eu não consigo me ver mais, não sei nem quem eu sou. E aí elas chegam lá. Ou então, como eu, que abriu mão da carreira, viveu pra família, e de repente eu tenho clientes que ficaram viúvas, eu tenho clientes que se separaram, e os filhos saíram de casa, e ela fala assim, tô nova demais pra ficar aqui esperando a morte chegar. E elas recomeçam a vida delas. E esse recomeçar é muito difícil, porque eu sou testemunha viva disso, eu sim, passei por isso. Então, eu acho que as minhas clientes se identificam muito comigo, eu brinco com elas, e é brincadeira, a gente entenda bem. Eu falo pra elas assim, eu sei porque eu já fui essa pessoa, eu já fui normal, né? Eu já fui uma pessoa que não entendia de vestir, que não sabia o quanto isso significava, que vivia para os outros sim, que não tinha a menor noção de expectativas e perspectivas. Então eu entendo muito bem quais são as dores dessas mulheres. O que eu preciso entender é como trabalhar essas dores. Eu recebi uma cliente que ela chegou para mim e falou assim: eu quero voltar ao meu natural da minha adolescência. Falei, legal, vamos conversar sobre a sua adolescência. A adolescência dela foi catastrófica. Catastrófica. Eu tinha certeza que se eu trouxesse aquele cabelo de volta para ela, ela ia vivenciar tudo aquilo outra vez. Eu, qual era o meu papel? Tentar mostrar para ela que nem tanto céu, nem tanto a terra. Vamos fazer um negócio diferente, você já tá mais madura, né? você já Mudou. não tá mais Senão você lá. vai começar a se sentir aquela menina. E eu acho que não é o momento para você se sentir assim agora. Vamos tentar um meio termo. Foi curioso que durante a semana, ela não se convenceu muito na época, mas acho que durante a semana, ela vivenciando as fotos antigas, ela começou a sentir aquilo que eu sabia que ela ia sentir quando ela Sim, pintasse o cabelo. E aí ela mesma resolveu desistir. Então a gente chegou num consenso. Mas assim, esses pontos são extremamente importantes, porque a gente sim, pode desencadear alguma coisa que ao invés de ajudar, a gente atrapalha. sim. Você brincar com a autoestima de uma mulher é algo seríssimo. Porque se você não consegue responder às expectativas dela, ela fala assim, pô, mas nem a consultora de imagem me resolveu. Eu sou um caso perdido. E aí eu vou minando a vida daquela mulher devagar. E na verdade eu quero trazer vida para ela, eu quero mostrar para ela que tem muito mais vida do que ela já viveu. Com certeza. Então é um trabalho mesmo de. E um dos grandes desafios foi exatamente esse que você levantou, Emerson. As pessoas hoje não têm certeza do que elas não sabem o que elas querem. Elas sabem que elas querem mudar, mas elas não sabem para onde elas querem ir. E aí eu brinco, né, com a frase do Lewis Carroll, da Alice no País das Maravilhas, quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Então você tem que entender onde você quer chegar. E aí eu te ajudo. Eu falo assim, eu sou o Waze. Você me dá o endereço e eu te levo. Só que eu preciso do endereço. Porque se você me der o endereço errado, eu vou te levar para outro lado. E aí nós vamos ter que começar tudo de novo, dar a volta. Pensa que nós estamos em São Paulo. Olha o rolê que não vai ser consertar tudo isso. E aí a gente vai, aos pouquinhos, a gente vai construindo, vai se entendendo, e aí Muito bom, sempre dá bom. muito bom te ouvir, muito bom entender todas essas informações que você externou, porque eu consigo ver, Paty, que quando você entra na vida de uma pessoa, não importa se é homem ou mulher, né? Você não muda a vida da pessoa no sentido do estilo, do visual, da imagem. Você muda a vida da pessoa. Porque a partir do momento que a pessoa começa a se olhar no espelho e se agradar com o que ela está vendo, ela projeta aquilo na família, em casa, no trabalho, na loja, na empresa, com os Exatamente. funcionários, ou seja, é uma cadeia, tipo assim, é muita coisa linkada com o teu trabalho, com o que você faz. Então hoje eu consigo de verdade ver a importância. Antes de você entrar por aquela porta, eu não sabia qual era a importância de uma pessoa que cuidava da imagem de empresários, de empreendedores ou de uma pessoa comum qualquer, não importa. Eu não sabia ao certo.
E agora, quando você for embora, eu, Emerson, tenho total consciência e entendimento do quanto o teu trabalho é importante para todos os seres humanos, para todas as pessoas, porque não tem a ver com o vestir bem alguém, tem a ver com mudar a vida daquela pessoa para algo que vai beneficiar inúmeras outras Uma pessoas. cadeia. Isso é fantástico. Eu falo, se eu puder complementar, eu falo muito para minhas clientes das cores. Eu sou apaixonada por coloração pessoal, que é a porta de entrada da consultoria, né? As cores, elas têm um papel fundamental na nossa vida, não só na questão estética, extrínseca, mas também na questão intrínseca. Nós temos nós temos fótons nas nossas células. E as nossas cores, as cores da nossa natureza, elas refletem melhor com esses fótons, né? Então a gente tem um ganho de energia, a gente tem um aporte de energia, que faz com que quem está ao nosso redor sinta, a gente exala. Porque assim, energia, né? E tudo que você emana, você recebe de volta. Então, assim, eu brinco com as minhas clientes, eu tenho uma foto de uma paisagem linda, linda de natureza, colorida, com o céu avermelhado, com a água bem azulzinha, né? As coisas linda, aquela paisagem linda. Aí depois eu peguei a mesma paisagem e coloquei em preto e branco. Aí o Emerson não fica bravo comigo. Porque o Emerson tá tudo de preto hoje. E eu peguei em preto e branco e falei assim, como é que você quer que as pessoas te vejam? Você quer fazer o mundo das pessoas preto e branco ou colorido? Então, assim, por quê? A mulher, ela acha que o preto é a solução para todos os problemas. O pretinho básico. O pretinho básico. Foi Coco Chanel, maravilhosa, um ícone, que alçou o preto para moda. Até então, o preto tinha um significado muito cultural e de alguns aspectos específicos históricos, né? Então, assim, em alguns países era o luto, em outros países é ascensão ao poder, em outros é comemoração, era cultural. Sim. Mas aqui, por exemplo, no Brasil, a gente vê essa cultura da Europa de que o preto era luto, o preto sempre foi austero, sempre foi para manter uma liderança mais austera, né? Você sabia que a pessoa de preto se destacava porque era o doutor, ou era advogado, ou era delegado, né? Era aquele cara que tinha poder e distanciava. Então, por que isso? O preto é ausência de cor. Então, o preto é escuridão. O preto traz a incerteza, o escuro, né? Enquanto o claro, o branco, é a presença de todas as cores, é pura luz. E tem as cores no intermediário que elas vão mudando de acordo, a cor é tridimensional, então de acordo com cada aspecto, você vai tendo uma cor mais clara, mais opaca, mais intensa. E esse grau, esse degradê, ele traz uma informação com ele. Então as cores intensas e quentes, elas são muito energéticas, elas trazem energia, elas trazem, né, poder, elas trazem aquela coisa, aquele furor. As cores mais frias, elas trazem mais recolhimento. Mas se elas forem frias, intensas e coloridas, elas já trazem um conforto mais velado do que aquela energia excessiva da cor quente e intensa. Então é legal você saber usar para saber dosar. E o que é a coloração, pessoal? É justamente buscar a sua harmonia. Então, por exemplo, você é moreno, tem um cabelo escuro que está branqueando. O preto faz sentido para você, você tem essa repetição de cor. Eu não tenho. O preto em mim, o que ele causa? Um tipo de um buraco negro. Então, eu visto uma blusa, se viesse essa blusa amarela, eu tivesse com uma blusa preta, o que ia acontecer? A blusa chega, depois eu chego. Primeira coisa que as pessoas vão ver é isso daqui, porque ele se destaca totalmente de tudo. Não faz sentido para minha beleza. E ele traz aquela sensação de escuridão, né? Aquela sensação de... Enquanto a cor clara, ela traz vivacidade, ela traz alegria. E dentro desse contexto tem a estratégia de comunicação, que eu trabalho muito com empresário, com professor, que é você saber usar o contraste a seu favor em um momento em que você precisa chamar atenção para sua comunicação. Então, as cores, que eu falei para você no início, né? Nossa comunicação não verbal é 93% da nossa presença. Desses 93%, 70% são o seu vestir. E o primeiro aspecto percebido nesse contexto é justamente a cor.
E aí você tem que saber encaixar a cor no momento certo, na situação certa. Então, por exemplo, e a psicologia das cores já tá caindo um pouquinho por terra porque engessa algumas coisas. Então você fala do vermelho. Aí o vermelho é sensual. Não usa vermelho numa entrevista de trabalho. Mas qual é o seu cargo? O que você vai fazer? E como você vai se vestir? Porque se você coloca um terninho vermelho, traz modernidade, traz criatividade, traz uma autoridade, né, mais descontraída. Agora, se você vai com um vestido tubinho, você pode ir com ele verde, preto, amarelo, cor de abóbora, a cor que for, que ele vai trazer uma sensualidade. Claro que se for vermelho vai piorar. Mas se ele for, mesmo que ele seja colorido, a intenção do tubinho tá lá. Não vai fazer muita diferença. Então a gente precisa aprender a trabalhar com as cores também, que é isso justo da energia, da essência, deixa a gente muito mais leve. Você trabalhar na sua harmonia é você trabalhar na sua casa, no conforto do seu lar. Então a coloração traz muito do comportamento da pessoa também. E é muito legal da gente avaliar. Então assim, preste atenção nas suas cores. Prestem atenção. Eu sou moreno e sou bronzeado ainda, graças a Deus, quando eu pego um sol, eu Eu não fico passei na fila da com melanina. um tom bacana. E realmente, assim, todas as cores claras, quando eu visto um amarelo, um creme, um branco, Se destaca. se destaca. E você com o Principalmente, cabelo ficando mais claro vai começar a fazer mais sentido, você vê? eu sei, E vai aqui. ficar ainda mais bronzeado. Eu sei, quando eu coloco um amarelo, então, saio da praia, tomei banho, coloquei um Você amarelo, fica neon. olha aquele amarelinho cremezinho assim, onde Você eu fica chego todo mundo, meu, neonzinho. como é que eu faço pra ter essa cor, como é que eu faço, onde é que foi esse bronze e tal, mas é Você precisa verdade ter filho da mesmo, minha mãe. Aí você vai ter esse bronze. mas é verdade. Bom, gente, mais um episódio de sucesso aqui no programa Vencedores. Vocês entenderam tudo o que a Patrícia vivenciou para ela chegar aonde ela está? Sim, ela é uma profissional que tem conhecimento, ela tem propriedade no que ela fala. Primeiro, porque ela vivenciou, ela não quis vivenciar essa dor, né? Esse lugar que ela foi, que fez ela perder a essência dela, que fez ela se desconectar de quem ela realmente é. Ela não buscou ir nesse lugar, ela não foi de propósito para esse lugar. Infelizmente aconteceu. Porém, se a gente colocar crença, falamos que Deus não dá um fardo que você não possa carregar. E eu costumo falar que para você ensinar alguém sobre algo, você tem sim que ter propriedade naquele assunto. Então você tem sim que ter conhecimento naquele assunto. Então ela realmente, a Paty, ela tem propriedade para transformar a vida de qualquer um de vocês que estejam assistindo esse episódio. Ela realmente tem essa propriedade. Ela realmente tem esse dom, esse talento, esse poder de realmente mudar a sua vida, porque ela mudou a vida dela. Não tem como, não existe, é impossível ela mudar a vida de alguém se ela não conseguiu mudar a vida dela. E ela sim, ela mudou a vida dela, ela sim se tornou uma profissional nota 1000, né? Porque olha o conhecimento que essa mulher tem. E eu faço aqui o convite para que vocês acessem as redes sociais da Paty, vai estar tudo aqui na descrição. Você vai ter contato com ela, chama ela no direct, chama ela no WhatsApp, entra em contato com ela, busca informações. Tá tudo bem você não entender, tá tudo bem você ter questionamentos, tá tudo bem você ficar com esse pensamento de será que vale a pena? Será que vale a pena para mim? Será que vale a pena eu investir nisso? Será que vale a pena eu ter esse custo? Enfim, é um investimento em você. Você está cuidando de você. Você é o seu templo, você é tudo. Então, assim, vale muito a pena, sim. Então, entra em contato com a Paty,
agenda um horário, faz uma reunião, um pessoal, olho no olho, ela vai entender e ela vai transformar, ela vai mudar a sua vida. Isso é fato. Eu estou muito orgulhoso da Paty ter deixado um pouco da essência dela aqui nesse projeto. Muitos empresários estão passando pelo projeto Vencedores, só pessoas maravilhosas, e a Paty ela vem de encontro com realmente aquilo que eu desenhei quando eu criei esse projeto. Então, eu tenho o projeto Mulherão, então a Paty ela é um mulherão. Eu tenho o projeto Respeita a Minha História. Olha a história que a gente tem que respeitar, porque é uma história linda de vida. E esse projeto Vencedores, sim, ela é uma vencedora. Todos os dias, quando ela acorda, ela é uma vencedora. Então, se ela não for referência para você, se ela não conseguir ser essa ponte de te tirar desse lugar de dor que você se encontra, eu não sei quem mais pode fazer isso. Então, Paty, muito obrigado mesmo de Eu que coração agradeço. por Foi um você prazer. ter participado desse Foi um projeto. prazer. Obrigado mesmo. Eu quero que você finalize falando algo que você tem como importante de conselho para quem nesse momento se encontra naquele lugar que um dia você esteve. O que eu digo pra vocês é assim, ninguém veio a essa vida pra sofrer, pra sentir dor, pra se sentir diminuído, pra se sentir incapaz. Todos nós temos uma motivação e essa dor, essa incapacidade momentânea, ela serve como combustível para que a gente vá procurar o que a gente veio fazer aqui. Então, o que eu digo para vocês de coração por experiência própria, saiam do lugar de dor onde vocês estão. Sintam um pouquinho mais de dor, mas é uma dor que vai te trazer um alívio e um conforto. E hoje eu sou muito grata por toda a dor que eu senti, porque me trouxe a um lugar que eu nunca imaginei chegar. E eu digo para vocês que se eu, com 3 filhos, casada, com toda a responsabilidade de casa, com crise no casamento, conseguir passar por tudo isso, você é totalmente capaz, seja qual for a sua dor. Vivencie essa dor. Não se acomode. O que você precisa é sair desse lugar. A zona de conforto, o ego, sempre vão querer puxar a gente para um lugar onde a gente não merece estar, onde não é o nosso lugar. Então, luta contra isso. Vai em busca. O começo vai ser difícil? Vai, não vou mentir para vocês. Vai ter vontade de voltar, de desistir? Vai. Quantas vezes eu pensei comigo, aonde eu amarrei meu burro? Mas hoje eu sou grata por cada momento desse. Hoje eu sou grata por cada tropeção. Hoje eu sou grata por cada adversidade. Porque isso me fez crescer e chegar onde eu tô. Ainda falta, a minha escada de Jacó ainda tem mais alguns degraus. Mas eu tenho certeza que o mais difícil já passou. Eu tô de portas abertas, de Instagram aberto para te receber, para conversar. Adoro conhecer a história das pessoas. Meu propósito é ajudar da maneira que eu puder, seja com o seu vestir, seja com uma palavra amiga, seja ouvindo a sua história, sendo sua ouvinte, seu ouvinte. Contem comigo em qualquer momento. Vai ser um prazer gigantesco e uma alegria imensurável poder ajudar. Muito bom. Paty, quando você olha no espelho, você vê uma mulher vencedora? Beijo. Hoje eu vejo. E, Mas assim, foi um rolê. e o que você fala para aquela Paty que estava lá naquele Agradeço lugar? diariamente. Agradeço diariamente, porque ela foi forte. Ela foi forte, ela me ajudou a chegar aqui. E assim, Por que você está emocionado? porque só eu sei o que eu passei. Só eu sei a dor que eu senti. Só eu sei tudo que eu. Porque as pessoas me veem, Emerson, e não é só comigo, é com todo mundo, né? As pessoas olham a gente bem, crescendo, se desenvolvendo, mas elas não veem o sangue que a gente deixa na estrada. Então parece que foi tudo muito fácil e muito automático. E por eu não ter tido uma história de vida de sofrimento,
Eu não tive. Mas eu tive o excesso do outro lado. Eu tinha absolutamente tudo na minha mão. Então, eu não sabia me frustrar. Eu não sabia escutar um não. Eu não sabia passar por uma adversidade. Hoje eu entendo que foi a maneira que os meus pais encontraram de me proteger e de fazer diferente comigo e com os meus irmãos o que aconteceu com eles, o que eles passaram. Mas é aquilo que eu falei pra você, existe o caminho do meio, né? E eu falo isso pros meus filhos, nem tanto o céu, nem tanto a terra. E eu e meu marido viemos de educações absolutamente diferentes e a gente busca esse caminho do meio. Então por isso que eu falo que foi fantástico o nosso encontro. Mas esse encontro tem várias histórias e nuances e quando eu me olho no espelho hoje, quando eu vejo onde eu cheguei, eu falo, você é foda. E eu vou dizer uma coisa pra vocês, gente. Não tem nada mais delicioso no mundo do que a sensação de você se olhar e dizer assim, eu sou foda. Essa é a melhor sensação do universo. E eu sou muito feliz com isso. E eu sou uma pessoa privilegiada porque eu tenho validação quase que diária minha e principalmente dos meus clientes a respeito de quem eu sou, do que eu provoco, do que eu entrego. Então, assim, cada dia mais. Não estou ficando insuportável e nunca serei. Sempre serei acessível. Mas, assim, tô. E outra coisa, né? A gente tem vergonha de se achar demais. A gente tem vergonha de dizer: eu sou foda, eu sou vencedora, eu passei por tudo isso. O que não quer dizer que a gente não vai ter altos e baixos. O que não quer dizer que vai ter dia que você vai chorar e quer desistir de tudo. O ser humano é cíclico, a mulher principalmente. Então, assim, a gente continua tendo altos e baixos porque a vida é uma é um videogame, é uma evolução constante. Então, você alcança um degrau, fica mais difícil para você alcançar o próximo. E tá tudo bem, mas a partir do momento que você entende que você consegue fazer aquilo, que você já chegou onde você chegou, tudo fica mais fácil, o degrau fica menorzinho, fica mais largo e fica mais baixinho. Então fica mais fácil de subir, de você desfilar pela passarela. Então, gente, se você tá passando por um momento difícil, não se abale, não se abata. Fala, eu consigo, eu posso. E vou dizer mais, tá? Que hoje é uma realidade. Nem todo mundo que hoje precisa de algum subterfúgio para se sentir melhor ou para estar melhor, de fato precisa. Só não acredita na própria força. Sim. E eu falo para vocês, eu passei por isso com a minha força e com a minha fé. Então, assim, sem fé também fica muito difícil. Tenha fé, se reconecte, seja com quem for, o seu Deus, a sua fonte de energia, o universo. Se reconecte com ela, se reconecte com a sua natureza, acredite no seu potencial, feche o olho e vai. Com medo, sem medo. Não precisa ter medo porque você está bem amparado. A partir do momento que você se conecta, você está amparado. Vai, sem medo de ser feliz. E eu tô de portas, Instagram, WhatsApp aberto para conversar com você. Perfeito. Paty, qual é a importância desse projeto Vencedores? Olha, eu adoraria ter tido contato com um projeto desse há 5 anos atrás, quando eu estava no auge da minha dor. Porque pessoas inspiram pessoas. E você ser inspirado por alguém facilita muito. É a questão da mentoria. Mentoria faz todo sentido. E as pessoas começaram a pegar ranço por conta de pessoas na internet, dizendo, o mentor só quer tomar meu dinheiro. Não, é uma pessoa que só quer cortar o caminho para você, só quer te facilitar a jornada. Então, ter acesso a um projeto desse, você poder ter um projeto desse nas mãos, facilita demais. Porque você tem experiências de pessoas, né? Você pode, e cada um vai trazer um pouquinho e talvez conecte com a sua dor. Um pouquinho meu, um pouquinho do próximo que vier, vai te trazer uma conexão, vai te trazer uma luz. E você vai dizer, caramba, eu tô passando por isso, eu não sou a única, eu não tô sozinha. Exatamente. Ou eu não tô sozinho. E não tá, gente. Todo mundo passa por processos no mundo. Até a família Doriana do Instagram tem os seus processos. Não se baseia pelo que você vê. A grama do vizinho não é mais verde que a sua. Os outros não são melhores do que você. Você nasceu para ser feliz, próspero, para ter saúde, para ter dignidade, para se sentir digno. Então, não aceita esse lugar de desconforto que você tá.
Então, o projeto é fundamental para dar esse suporte, para dar essa força, esse respiro, né? Sim. É o famoso respirar com a ajuda de aparelhos. E às vezes a gente precisa e tá tudo bem. E que bom ter aparelhos como o projeto para ajudar. Para mim, teria feito uma diferença danada. Com certeza, porque você viveu um período de alguns anos, né? Porque você acabou ali se desconectando com você mesma. Completamente. E para muitas pessoas que nesse exato momento estão vivenciando algo semelhante, elas não precisam viver esses anos. Não, Isso faz muito não. sentido. Elas podem abreviar esse caminho. E tem outra coisa mais importante nesse circuito. É que você consegue voltar para um ponto neutro. Mas aí você não sabe exatamente para onde você vai, porque você só conhece aquele caminho. Você sabe que você precisa trilhar outro. Então você ter pessoas te falando, olha, eu fui, tentei por aqui, ó, eu fui por aqui, deu certo. Você tenta. Ou então você pode pensar, não, talvez por aqui não se encaixe comigo, mas então eu posso tentar uma terceira via. Eu só não posso ficar aqui. Exatamente. Eu não posso ficar nem no limbo, onde eu fiquei por alguns anos, com medo de agir no automático, Sim. eu fiquei no limbo. Foi exatamente quando eu conheci meu marido, eu tava no limbo. E você não pode ficar nem no caminho errado e nem. Eu tenho um mentor que eu acompanho, que eu gosto muito, que ele fala o seguinte: quando a vida. Você precisa romper um ciclo, você tem três possibilidades. Ou você rompe a bolha e vai doer, mas você vai crescer. Ou você ignora, ou você continua onde você tá. Porque você acha que é mais confortável, que não tem por que sair dali. E aí, nesses dois casos aqui, a vida vai te chacoalhar e cada vez doendo mais e chacoalhando mais, até você entender que você precisa sair daquele ponto. Então, assim, por que que não logo de cara não estourar a bolha? Se você vislumbra em algum aspecto uma possibilidade de você crescer, não interessa se não vai dar certo, mas você deu o primeiro passo. E aí você já vai entender que de repente aquele caminho não é o seu, e aí você já vai procurar outro. E é através desses caminhos, aí eu vou fazer uma analogia interessante. O meu sogro, ele infartou pela primeira vez com 37 anos. E ele sobreviveu. E depois ele teve outro infarto com 50 e poucos anos. Sabe o que salvou a vida dele? As anastomoses, que são pequenas veias que se formaram durante o primeiro infarto. Ou seja, o primeiro baque que ele tomou ajudou ele a sobreviver no segundo. Então, é mais ou menos isso que acontece com a gente. Você vai criando caminhos seus que você vai entendendo para onde que você vai. E não interessa que dê errado uma, duas, três vezes. Gente, eu entendi o que eu queria da minha vida com 45 anos. Quando eu fiz 50 no passado, eu falei, a minha vida tá começando agora. E foi aí que eu alcei voo. E foi aí que eu olhei para mim, de verdade, e falei, eu sou uma vencedora. Olha o que eu já construí. E ainda vou construir muito mais. Vocês vão ouvir muito mais falar de mim. Com certeza. Então, assim, é muito legal que você explore as suas possibilidades. Não fica com medo, se não der certo. Vai e tenta, experimenta. Um pedaço, vai arrancar um pedacinho, mas vai ser mais legal toda a experiência que você vai trazer, todo o olhar, e até a frustração que você talvez tenha, vai te fazer uma pessoa diferente, que vai te tirar daquele lugar que você estava. Então, amigo, vai. Pé na tábua. Só Pé na vai. vida e pé na tábua. É isso aí. Gente, é isso. Mais um episódio de sucesso aqui no Projeto Vencedores. E até o próximo episódio. Obrigado pela audiência.